Bom, gente, meu nome é Wesley Pereira e hoje, na nossa aula de ecologia, vamos falar sobre dois conceitos básicos na ecologia, que são o habitat e o nicho ecológico. O habitat é o lugar na natureza onde vive uma espécie, e o nicho ecológico é o modo de vida de um organismo na natureza. O nicho ecológico também considera o papel ecológico de uma espécie e o seu modo de vida em determinado local. Um grande exemplo para podermos diferenciar o habitat do nicho ecológico são o exemplo dos leões. Como a gente vai saber diferenciar? Se dissermos que os leões vivem nas savanas africanas, a gente está falando do seu habitat. Mas se a gente explicar que eles se alimentam de zebras, de antílopes, que eles competem com hienas para poder se alimentar, que seu habitat é a savana africana, que sua reprodução é a cada 2 anos, que o comportamento dos machos são territorialistas, no caso eles são dominantes. Se um macho quiser acasalar com outra fêmea, vai haver uma briga dentro daquela espécie, no caso uma competição. Isso a gente está falando do comportamento deles também e do seu papel ecológico e seu modo de vida. No caso, isso seria um nicho ecológico. Se formos se aprofundar um pouco mais sobre o nicho ecológico, podemos falar sobre o nicho fundamental e o nicho realizado. Se uma espécie possui o nicho fundamental, podemos considerar ele um pouco mais amplo, porque a gente desconsidera outras espécies naquele local. Quando a gente vai falar de nicho fundamental, no caso seria a ausência de outras espécies. Vamos imaginar uma espécie que não tenha outra para causar predação, parasitismo, competição. Isso, no caso, seria um nicho bem mais amplo, mas na natureza a gente sabe que o que realmente acontece é o nicho realizado, que a gente considera a presença de outras espécies. E quando a gente vai considerar essas outras espécies, o que vai acontecer naquele nicho? No caso, vai dar uma diminuída na sua população, porque ela não vai conseguir fazer tudo aquilo que ela conseguiria fazer sozinha. Então podemos considerar o nicho realizado um pouquinho menor do que se a gente considerar uma espécie de nicho fundamental. Mas o tamanho da população, no caso o tamanho daquele nicho, vai depender de onde ele está e de seus comportamentos. E da quantidade de competidores que vai haver ali. Uma dica sobre esse assunto é que quanto mais semelhante o nicho ecológico entre duas espécies, mais fácil de haver competição entre elas. No caso, podemos chamar isso de sobreposição de nichos. E foi essa a nossa aula. Muito obrigado a todos.